Então, vamos começar nossa aula de hoje. A respeito de história do Brasil, nós estamos falando da frente B, tá? De história, frente B, história do Brasil. E no caso, na frente B da história do Brasil, nós vamos tratar hoje, começar a respeito do segundo reinado, tá? Porque nós temos que estabelecer a análise do Brasil segundo reinado. E ainda nós temos que estabelecer como estava o Brasil nesse período, nessa época. Qual era a condição do Brasil nessa época, nesse período? Quais eram os movimentos que existiam, ou quais foram as relações que ocorreram, quais foram os problemas que aconteceram, quais eram os partidos políticos que estavam centrados nesse período. Então, nós vamos falar Brasil Império, Brasil Segundo Reinado. O primeiro reinado foi o período do Dom Pedro I, que foi de 1822 a 1831. De 1831 a 1840, nós temos o chamado Brasil Segundo Império. Brasil Segundo Império. Então, nós temos, assim, uma mudança muito grande, muito grande a respeito da estrutura política do Brasil. Tá? Nós temos primeiro Brasil, primeiro Império, que foi instituído por Dom Pedro I, que foi de 1831 a 1822 a 1821, onde ele governa praticamente com um pressuposto autoritário, ele governa praticamente com pressuposto absolutista, e dentro dessa figura vai causar muitos problemas sociais, como nós vimos a respeito da estrutura do Brasil, primeiro reinado. A segunda fase, a fase de pós-Brasil independente, nós temos a fase chamada período regencial, que nós vimos nas aulas anteriores a respeito do período regencial. Dentro do período regencial, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil foi administrado por brasileiros. Então, eram chamados regentes. E esses regentes tinham o papel, tinham a função primordial de organizar a administração pública. Organizar a administração pública, organizar a política dentro da sociedade brasileira. Mas acontece que, devido à centralização do poder pelo Rio de Janeiro, que era a capital federal, alguns estados começam a lutar por maior liberdade, ou o grupo da população mais pobre, a população mais pobre, marginalizada, ela vai buscar cada vez mais alicerces para o seu pressuposto, para a sua estrutura de liberdade, de participação e tudo mais. Lembrando que nós tivemos, dentro do período regencial de 1831 a 1840, salvo exceção de 1835 a 1845, a revolta da Farroupilha, nós tivemos outras revoltas que aconteceram pelo interior do Brasil, como a cabanagem, tá? No Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia e a revolta dos malês também na Bahia, cujos nós vimos na aula passada. Tá? Então, a respeito disso tudo... Pode falar. Tem microfone ligado, desliga o microfone. Tá? Eu aceitei 2 vezes. A respeito disso tudo, nós temos o desenvolvimento de uma política nacional voltada para o bem-estar social. Só que, 1831 a 1840, nós tivemos as chamadas rebeliões regenciais. Essas rebeliões regenciais deixaram o Brasil numa certa instabilidade política. Então, era necessário reorganizar a política do Brasil. Como reorganizar a política do Brasil? Em 1840, foi estabelecido o chamado golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade foi a elevação do Dom Pedro II, com apenas 15 anos de idade, como imperador do Brasil. Então, um jovem adolescente de aproximadamente 15 anos de idade, tornando-se imperador do Brasil. Lembrando que, durante todo o período regencial, quando ele estava vivendo a sua infância ainda e a sua pré-adolescência, ele ficou sob custódia do José Bonifácio, tá? Que foi o tutor dele, que foi o responsável pelo desenvolvimento da estrutura política e intelectual do Dom Pedro II. Tá? Então, nós vamos falar do segundo reinado, de 1840 a 1889. Foram 49 anos de segundo reinado, foram 49 anos de segundo reinado, 49 anos de Dom Pedro II no poder, 49 anos de estrutura política, controvérsias, de problemas, de guerras e tudo mais. Aqui nós vamos falar da estrutura política,
nós vamos falar do desenvolvimento do café como principal elemento da nossa economia, nós vamos falar da estrutura da imigração, da industrialização, da Guerra do Paraguai. Então, são muitas coisas que vão levar ao processo de independência, aliás, processo de proclamação da República do Brasil. Lá no final, nós vamos falar da proclamação da República do Brasil. Então, é um período muito extenso, um período muito longo da história do Brasil. Nós vamos fazer por partes. Hoje, nós vamos analisar pelo menos a estrutura política e econômica, e depois nós vamos analisar as intervenções do Brasil no Uruguai, as intervenções do Brasil no Paraguai, nós vamos analisar a estrutura do desenvolvimento do chamada questão militar, questão religiosa e a questão abolicionista. Os problemas com a abolição da escravidão dentro da estrutura do Brasil, que também levou a um grande impasse na nossa política, que levou também a um grande impasse na proclamação da nossa República. Então, nós vamos ter que passar por todos esses elementos. Mas, para falar disso, nada melhor do que a gente começar falando da estrutura interna, como estava a política interna do Brasil. Primeira coisa, nós temos 3 fases dessa política interna. De 1840, que é a posse do Dom Pedro II como imperador do Brasil, até 1850. De 1850 até 1870, aqui nós temos a questão da Lei das Terras, aqui nós temos a questão dos imigrantes, aqui nós temos a questão da estrutura das primeiras leis abolicionistas e também da inclusão da Guerra do Paraguai, tá? A intervenção do Brasil no Uruguai, e nós temos também a grande guerra na Bacia Platina, chamada Guerra do Paraguai, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai de um lado contra o Paraguai do outro. Então, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai. Isso é uma outra história, nós vamos analisar um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, para a gente poder desenvolver a ideia fundamental a respeito da política do Brasil. Aí nós falamos assim. E a terceira fase, chamamos fases da crise política, que vai de 1870 até 1889, que culmina com a proclamação da República do Brasil. Tá? Para dizer que até 1870 nós temos assim, fim da Guerra do Paraguai, final da Guerra do Paraguai, nós temos a questão militar, onde os militares não tinham participação política nenhuma no Brasil, eles queriam participação política, tá? A questão religiosa, que foi uma ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana presente no Brasil, tá? E a questão abolicionista, as primeiras leis de abolição da escravidão, como a lei do ventre livre, como a lei João Alfredo, como as diversas leis abolicionistas que vão surgindo dentro do Brasil, a lei de sexagenários e assim por diante. Então, 1870 marca o período da crise política e também econômica, porque nós temos aqui a primeira ideia de industrialização do Brasil. Então, os primeiros passos, as primeiras ideias, a primeira tentativa de industrialização do Brasil vem de 1850 até por volta de 1870, com o Visconde de Mauá, onde ele pega o dinheiro do café e passa a investir na indústria. E lembrando que a nossa economia, a partir de 1840, agora nós temos um produto significativo para a nossa economia, que passa a ser o café. E o café passa a ser produzido principalmente nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Tá? Então, nessas regiões começa o desenvolvimento da nossa economia, do nosso café. Sempre importante lembrar que esses períodos, tá, são marcados pelo combate ao poder absoluto do Dom Pedro II. Tá? É sempre importante lembrar que a Constituição de 1824 instalava uma monarquia constitucional. Só que, dentro da Constituição, nós temos uma Constituição autoritária. Ela foi outorgada pelo imperador, outorgada pelo Dom Pedro I. E para poder lembrar vocês de que existiam 4 poderes, tá? 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. E o poder moderador que era único e exclusivo do imperador. E isso se fez valer também no governo do Dom Pedro II, que estabeleceu a prática do desenvolvimento da economia, estabeleceu a prática do desenvolvimento do poder absoluto
poder moderador. Lembrando que existiam duas correntes políticas, os liberais e os conservadores. Apesar de serem duas correntes políticas contrárias, eles não tinham divergências ideológicas, disputavam o poder, mas convergiam para uma certa conciliação. Ambos representavam as elites econômicas. É aí que está a grande importância de saber quais eram as elites que compunham tá, a formação desses partidos ou desses grupos políticos. Os liberais eram profissionais liberais urbanos, latifundiários ligados à produção e ao comércio interno, nas áreas mais novas, as áreas mais recentes da divisão das terras do Brasil. E os conservadores. Então, ao contrário aos liberais, nós temos os conservadores, grandes comerciantes, latifundiários ligados ao mercado externo e à burocracia estatal. Esses liberais, eles queriam o desenvolvimento de uma economia interna para poder estar sempre pressupondo que haveria um desenvolvimento econômico interno no Brasil. Os conservadores, eles estavam ligados diretamente ao mercado externo. Então, envio dos produtos brasileiros para os mercados consumidores, principalmente da Europa. No caso também, nessa época, a partir de 1870, os Estados Unidos passam a ser um consumidor em potencial dos nossos produtos, principalmente o café e o couro para a indústria automobilística. Então, os Estados Unidos passam a ter uma participação importantíssima para a nossa economia, para a estruturação do mercado externo. Então, os liberais, tá, ligados ao mercado interno, e os conservadores ligados ao mercado externo. Os conservadores estavam ligados diretamente à economia, principalmente da Inglaterra. Ainda hoje, a Inglaterra tem um papel fundamental na economia mundial. Neste período, nós estamos falando do século XIX, a economia do mercado externo brasileiro estava voltada principalmente para atender os interesses econômicos da Inglaterra. Tá? Isso tudo. No campo da própria política, nós temos o desenvolvimento da estrutura do parlamento. Enquanto... Professor, desculpa, estava ligado sem querer. Enquanto o Dom Pedro II mantém a sua estrutura do poder moderador, tá? As autoridades políticas queriam maior participação política. E essa maior participação política viria por uma forma de um parlamento. A questão é que liberais e conservadores estavam querendo maior participação política. Então, o imperador teve uma ideia fabulosa de criar o parlamento no Brasil. Tá? Nessa época, a Inglaterra vivia um sistema parlamentar, como até hoje vive o sistema parlamentar. Então, o Dom Pedro II, para evitar problemas, para evitar choques, para evitar represálias, para evitar algumas situações controversas dentro da estrutura política no Brasil, decide criar o chamado parlamento no Brasil. Só que, no Brasil, ficou chamado de parlamento às avessas. Por quê? Porque no Brasil nós temos o quarto poder, o poder moderador. Então, na Inglaterra, quem tem o poder no parlamento é o primeiro-ministro. A rainha é uma figura consultiva em questões políticas, questões econômicas. Então, uma figura consultiva. Tá? Onde vão fazer algumas consultas em relação a ela, diante da política, diante da economia, diante da própria sociedade. No caso do Brasil, na época, o parlamento foi chamado às avessas porque não havia eleições para o legislativo. Na Inglaterra, o parlamentar sofria o processo de eleição, era submetido a um processo de eleição. No Brasil, quem indicava o parlamentar era o imperador. E, ao mesmo tempo que ele indicava, ele poderia retirar do poder o indivíduo caso o indivíduo não atendesse o seu interesse. Tá? Então, o poder moderador era o poder único, exclusivo do imperador, e ele fazia o que quisesse da política. Então, aqui, o poder legislativo estava subordinado ao executivo. No sistema parlamentar da Inglaterra, o poder legislativo não está subordinado ao poder executivo. O poder executivo é exercido pela figura do primeiro-ministro e o legislativo tem total poderes a respeito da administração, a respeito da política, a respeito da economia. Então, executivo e legislativo estariam interligados, diferente
diferente do Brasil. O poder legislativo, a Assembleia, o Parlamento, estaria subordinado ao poder executivo. E esse poder executivo, nada mais, nada menos, se espelhava, aliás, na figura do Dom Pedro II, na figura do nosso imperador. Então, o imperador, como você vê na imagem abaixo, o imperador era a peça central das decisões. O imperador era aquele que manipulava tanto liberais quanto conservadores. Então, olha aqui, liberais e conservadores eram manipulados por Dom Pedro II, cientes de que precisavam de sua proteção. Traduzindo, o imperador dava condições de trabalho, condições de ações, condições políticas para o desenvolvimento do pensamento, só que dentro dessa ideia, liberais e conservadores estavam sempre nas mãos do próprio imperador. Então, pode-se afirmar categoricamente que não existia nenhuma possibilidade de surgir um grupo que a gente poderia falar de oposição. Tanto liberais quanto conservadores estavam nas mãos do imperador. Então, não havia uma possibilidade de formar um grupo, né, contrário ao imperador, portanto não havia oposição. Se não há oposição, o imperador governava com plenos poderes, e esses plenos poderes eram estabelecidos por meio da própria Constituição que foi estabelecida dentro do Brasil. Tá? Diante disso, alguns elementos fundamentais. Então, de 1840 a 1850, como a gente pode ver, de 1840 a 1850 é o período da consolidação do governo do Dom Pedro II. Então, ele começa a estabelecer algumas práticas, algumas ações. Em 1850, tá, para resolver um problema entre liberais e conservadores, o Dom Pedro decreta, tá, a lei das terras. A nossa lei das terras, ela é antiga, ela é de 1850. Ele institui que todas as terras que não possuem registro, que não possuem documento da garantia de posse, são as chamadas terras devolutas. Essas terras devolutas, elas pertencem ao Estado. Então, toda terra existente dentro do Brasil, fazenda, chácara, sítio, todo pedaço de terra que eu tenho e ela não tem o registro, ela é chamada de terra devolutas ou terras que pertencem ao Estado. Se pertence ao Estado, então significa que o governo poderia tomar dos seus proprietários. E isso causou muito problema dentro do Brasil. Então, olha aqui, por quê? Eu tenho terra, eu estou na terra, eu tenho um grande pedaço de terra, eu tenho um pequeno pedaço de terra, eu tenho um médio pedaço de terra. Então, eu tenho que regularizar a posse da terra. Eu vou regularizar essa posse mediante a compra de registro. Então, se eu tenho uma fazenda e a minha fazenda não tem registro nenhum, eu vou até o cartório e exijo o registro de posse daquela terra, mas eu tenho que pagar, eu tenho que comprar o registro. Então, tudo ficaria de maneira legal, tudo estabelecido dentro da legalidade. Então, o governo passou a reconhecer o registro da compra das terras para que as terras possam ser legalizadas. Ainda hoje, no Brasil, existem muitas terras sem registro oficial do governo brasileiro. Só que, hoje, a situação é diferente. O indivíduo ele pode usar a terra e depois pedir o chamado uso capião. Tá? O pedido de uso capião significa que há muito tempo eu já estou na terra, já estou trabalhando, eu vou entrar com pedido de posse da terra. Mas, nesse caso aqui, não. Os indivíduos eles tinham terras, tá? As terras não tinham registro, então, a partir de 1850, toda terra, todo proprietário de terra deveria registrar a sua terra mediante a compra do registro. Isso possibilitou que os grandes proprietários mantessem seus territórios. Os pequenos proprietários, os pequenos trabalhadores que tinham um pedaço de terra, eles foram desapropriados das suas terras porque ele não tinha o dinheiro para manter o registro ou para estabelecer o registro de compra da terra. Então, eles acabaram perdendo suas terras. Então, diz aqui, pequenos proprietários perdem suas terras, concentração das terras na mão dos grandes fazendeiros. Ou seja, se eu tenho terras, se eu tenho condição econômica, se eu tenho dinheiro, eu vou compro a terra e vou registrar a terra no meu nome. Assim até hoje, você compra um pedaço de terra, você compra
uma casa, você compra um sítio, você compra um lote, você compra uma fazenda, tudo que você compra mediante a terra, a propriedade, tem que ter um registro. Tá? Então, quem tem mais condições econômicas comprou mais terras, montou sua fazenda, ampliou a sua fazenda. Quem não tinha condições, como os pequenos proprietários, acabaram perdendo suas terras e ficaram desalojados. E um problema muito sério: esses proprietários que perderam suas terras acabaram sendo expulsos das suas terras e acabaram indo para as cidades. Nas cidades, eles acabaram vivendo o período de mendicância, acabam vivendo, tá, um período de profunda miséria. Tá? E isso tudo vai gerar problemas depois para o próprio governo brasileiro. Dentro dessa possibilidade ainda, tá, de compra de terra, os imigrantes e escravos ou negros livres não tinham possibilidade de comprar terra. Então, eu vim da Itália com a minha família, quero um pedaço de terra. Eu vou trabalhar na terra de um fazendeiro, eu não posso adquirir a terra. Tá? Ou eu sou negro, eu fui liberto, eu fui libertado. A partir desse momento, eu quero comprar um pedaço de terra. Não posso. Seria vetada a possibilidade para manter o controle da estrutura na mão dos latifundiários, na mão daqueles que tinham condições de estabelecer. Na verdade, ou era liberal ou era conservador. Tá? Ou eu era liberal ou era conservador. Então, dentro dessa ideia, surge o pressuposto da lei das terras para beneficiar aquele que tinha melhores condições econômicas, melhores condições de compra e venda das terras. Tá? Ao mesmo tempo, esses pequenos proprietários, eles acabaram desapropriados das suas terras. Como eles foram desapropriados, eles queriam emprego, precisavam de emprego. Então, acabaram indo trabalhar para os grandes latifundiários. Então, acontece que a mão de obra barata e numerosa para os grandes latifundiários. Então, imigrante, ex-escravos, pequenos proprietários vão servir de mão de obra para os grandes proprietários, para os grandes latifundiários, para que eles possam estabelecer o controle da propriedade privada. Tá? Estabelecendo o controle da propriedade privada, nós temos a concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários. Tá? Traduzindo, formação do grupo dos grandes fazendeiros que vão concentrar a propriedade rural. Essa propriedade rural, ou ela vai ser depois explorada mediante a produção do café, tá? A partir de 1840, nós temos muitas propriedades, principalmente na região sudeste, como produtora de café, e nas outras regiões do Brasil, outros produtos diversos, como o algodão, como a cana-de-açúcar, que ainda passa a ser produzida, não em larga escala, quanto ao período regencial, mas uma grande produção que desenvolve-se ao longo de todo o estado do Brasil. Em outros estados brasileiros, nós vamos, por exemplo, desenvolver a pecuária. Tá? E a pecuária vai ser desenvolvida nessas fazendas, nessas concentrações de terras que esses fazendeiros passaram a possuir. Então, nós temos essas situações. Tá? A respeito da estrutura interna. Na estrutura externa, nós temos uma situação bastante complicada. Tá? A política externa. Deixa eu pegar um mapinha. O grande problema da política externa ou dos conflitos entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai era essa estreita faixa de passagem aqui no Atlântico Sul, no chamado Rio da Prata ou Mar del Plata. Tá? Todos queriam ter acesso ao Rio da Prata para poder chegar ao comércio das províncias do interior. Traduzindo, pegando o Rio da Prata, eu consigo subir as províncias da Argentina, eu consigo passar pelas províncias do Paraguai e chego até o Mato Grosso. Tá? Até o antigo Mato Grosso. Então, a ideia do governo brasileiro seria organizar uma campanha contra o Uruguai e contra a Argentina para poder dominar essa área, ou seja, o Brasil queria dominar toda essa área para ter a livre navegação. O Brasil não queria pagar impostos para Montevidéu nem Buenos Aires, portanto, ele queria alcançar a livre navegação, que foi
também uma das causas básicas da Guerra do Paraguai, conflitos na Bacia Platina. A princípio, nós temos conflitos entre Brasil, Uruguai e Argentina. Isso tudo começa pelo a causa básica, o controle de navegação na Bacia do Plata, isso que nós acabamos de falar. Controle da navegação do Bacia do Plata, essa região chama-se Bacia do Plata, envolve Uruguai, Argentina, mais acima, o Paraguai e outros territórios do Brasil. Então, essa disputa, ela virá mediante a estrutura política primeiro e depois uma intervenção armada, aliás, duas intervenções armadas que o Brasil vai fazer no Uruguai. Então, aqui, causa primária, então nós já sabemos, a causa da política externa do Brasil ou da guerra contra o Uruguai e a Argentina será o controle da navegação da Bacia Platina. Então, eu tenho que controlar a navegação para controlar também o comércio, para controlar também a prática econômica na região. Então, causas secundárias, disputas territoriais e enfraquecimento dos rivais. Tá? Outra, acesso às províncias do interior, especialmente a província do Mato Grosso pelo Brasil. Aqui, disputas territoriais significa assim, eu quero conquistar as áreas da antiga província Cisplatina, ou chamado Uruguai, no Montevidéu. Eu quero conquistar essa área para que eu possa ter livre passagem. E, ao mesmo tempo, um problema sério. Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil tinham aproximadamente cerca de 2 a 3 décadas que tinham proclamado seu processo de independência. Então, eles querem se firmar, eles querem se colocar como todos poderosos dentro da Bacia Platina. O Brasil querendo manter o controle, manter a sua postura autoritária. A Argentina querendo conquistar a região. O Uruguai querendo ampliar a sua área. O Uruguai querendo manter-se autônomo na sua região, mediante a estrutura de dominação do Brasil e da Argentina. Ao mesmo tempo, tá? Acesso às províncias do interior. Correntes, vamos pegar aqui, tá? A Argentina queria alcançar as províncias de Corrientes e Entre Rios que lhe pertenciam. O Uruguai, as colônias de Paysandú e Salto do Guaíra, tá? Ou seja, por meio dessa estrutura de navegação, nós temos um controle básico da província Cisplatina. Só que aí tem um problema, e eu gostaria que você gravasse esse problema. Entra o Paraguai. O Paraguai é um país que não tem acesso ao mar. O Paraguai não tem acesso ao oceano. O Paraguai é um país essencialmente continental, estritamente continental. Ou seja, não tem e nunca teve acesso ao mar. Aí entra na história também o Paraguai, mais aqui em cima, que não tinha acesso ao mar. Então, a província de Assunção, tá? No Paraguai, a província de Assunção era a principal estrutura comercial, que também entra nessa disputa que queria alcançar a livre navegação na Bacia Platina. Portanto, a situação do Uruguai incentivou o Brasil a investir com os seus exércitos contra o próprio Uruguai. Então, a situação é o seguinte, tá? O Uruguai contava com 2 partidos, os blancos e os colorados. Os blancos, tá? Eram os estanceiros, os fazendeiros do interior, eles eram favoráveis à Argentina, tá? Então, os blancos, estanceiros ou fazendeiros do interior do Uruguai, aliados à Argentina. O líder era Uribe, tá? Os colorados contra os blancos, que eram os comerciantes, estavam ligados diretamente à estrutura da cidade de Montevidéu, só que eles eram pró-Brasil, eram favoráveis ao Brasil para o desenvolvimento econômico, porque o Brasil tinha embarcações, o Brasil tinha condições econômicas, o Brasil já consumia produtos, tá, do Uruguai, produtos como, por exemplo, o charque, que foi uma das causas da Guerra dos Farrapos. Então, nós temos aqui a organização da estrutura econômica. Então, os comerciantes, Montevidéu era aliada do Brasil, o líder Atanásio Rivera. Tá? Esses dois indivíduos, então, entram em confronto. O Brasil tenta invadir o Uruguai e, ao mesmo tempo, a Argentina. Na Argentina, a situação não era muito diferente, não. Havia uma estrutura dupla, onde nós temos a organização do poder da cidade de Buenos Aires contra o interior,
tá? Buenos Aires contra as províncias do interior, principalmente Corrientes e Entre Rios, tá? Então vem aqui o Buenos Aires, a cidade comandada por Manuel Rosas, apoiadas pelos blancos do Uruguai. Tá? E as províncias do interior, Corrientes e Entre Rios, organizadas pelo general Urquiza, apoiados pelos colorados do Uruguai e pelos brancos do Brasil. Então começa uma estrutura assim, de aliança de blancos, de colorados, de Buenos Aires, do interior, de Brasil, de Argentina, de Paraguai, de Uruguai. Então fica assim, Brasil, Uruguai e Argentina entrando em atritos. Brasil, Uruguai e Argentina entrando em atritos por causa da região que nós vamos chamar de província ou de Mar del Plata, ou chamada ainda, tá, de província Cisplatina. Toda essa região aqui, tá, no Rio da Prata, toda essa região do chamado Rio da Prata, nós temos a questão dos confrontos, dos conflitos entre Brasil, Uruguai e Argentina. Traduzindo, em 1850, nada mais nada menos, o Brasil começa então uma guerra contra Uribe e Manuel Rosas. Tá? O Brasil vai invadir o Uruguai e a Argentina vai depor Uribe e vai depor Manuel Rosas. Tá? Depõe Uribe no Uruguai e Manuel Rosas na Argentina. Vão assumir Atanásio Rivera, tá? No Partido Colorado no Uruguai, e Manuel Urquiza na Argentina, sempre em relação à estrutura do poder econômico que o Brasil, poder político e militar que o Brasil tinha na região. Era o maior estado em relação à dimensão territorial, era o maior estado em relação à dimensão populacional, ou seja, a população era gigantesca, tá? Em relação, tá? Claro, por favor, gigantesca em relação à população do Uruguai, em relação à população da Argentina. Para a época, nós temos assim uma diferença muito significativa em relação ao poder militar do Brasil. Então, começam os confrontos entre Brasil e Uruguai e também a Argentina. Tá? Em 1864, ano de eclosão da guerra com o Paraguai. Tá? Em 1864, Brasil faz nova intervenção, tá? Na Argentina e no Uruguai. Em 1864, Brasil estabelece uma guerra contra Aguirre no Uruguai, representando o Partido Blanco, porque sai do governo aqueles que o Brasil já tinha colocado e começa o governo de outros. Então, esses outros queriam se ver livres da estrutura política do Brasil, queriam se ver livres da estrutura política, militar e econômica do Brasil. E o Brasil invade o Uruguai, depõe Aguirre e coloca no seu lugar o Venâncio Flores. Então, coloca um ditador pró-Brasil para administrar o Uruguai. Ao mesmo tempo, o equilíbrio na Bacia do Prata é rompido, ou seja, a estrutura política é desestabilizada pela ação do Brasil. Tá? Aguirre tinha um acordo com o líder paraguaio Solon Lopes. Então, Aguirre, que foi deposto, tinha um acordo de livre navegação, de permitir que o Paraguai pudesse alcançar toda a área da Bacia Platina e ter acesso ao mar. Então, vai acontecer que, dentro dessa ideia que Brasil invade o Uruguai, Brasil deixa o Uruguai, Brasil invade novamente, o Paraguai vai tomar uma ação contra a intervenção do Brasil em 1864. Em 1864, o Uruguai toma um navio do Brasil que ia para o Mato Grosso, chama-se Marquês de Olinda, a embarcação chamava navio Marquês de Olinda. Esse navio ele vai ser aprisionado e vai ser a causa imediata da Guerra do Paraguai. Na verdade, em 1864, o Brasil já estava passando por diversas crises políticas e econômicas na região da Bacia Platina e decide, então, invadir as regiões do Uruguai. Invadindo a região do Uruguai, o Paraguai, em contrapartida, vai tomar uma ação contra a invasão brasileira no Uruguai, tá? E isso tudo vai promover o que a gente vai ver agora, tá? As questões políticas externas do Brasil e as questões do que nós vamos chamar da Guerra do Paraguai daqui a pouco, tá?
Então, é o seguinte, ainda nas questões externas, Brasil, pela primeira vez na história, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. É a chamada, chamada questão Christie, tá? Questão Christie. Vamos lá, vamos analisar o que é a questão Christie. Todo Estado tem uma relação de diplomacia com outros estados no mundo. Tá? No Brasil, nós tínhamos representantes, tá, da Inglaterra. Esses representantes, nós damos o nome de embaixador, que tem uma autoridade de representação do presidente, da rainha, do rei, do monarca, no país onde ele se faz presente. Só que, no Brasil, tá, nós tínhamos um problema muito sério, que era a instabilidade das relações com o embaixador inglês que estava no Brasil. Tá? Acontece que alguns incidentes entre Brasil e Inglaterra vai levar à ruptura das relações diplomáticas. Essa ruptura veio assim, primeiro momento, tá? Lá no Rio Grande do Sul houve um naufrágio de uma embarcação. O navio inglês, tá? O navio inglês naufragou lá no Rio Grande do Sul. O nome do navio era Príncipe de Gales. Naufragou no Rio Grande do Sul. Só que o embaixador inglês que estava no Brasil, com o nome William Dwight Christie, tá? William Dwight Christie. Então, esse embaixador, o William Christie, ele acusou os gaúchos, tá, de naufragarem, de roubarem a carga do navio e naufragarem o navio. Significa que foi assim uma acusação seríssima, tá? Uma acusação seríssima. O embaixador acusou os gaúchos de roubarem a carga do navio e afundarem o navio, tá? Primeiro momento. Segundo momento, tá? Segundo momento, prisão de marinheiros ingleses no Rio de Janeiro. Alguns marinheiros estavam promovendo algazarras em frente à guarita do Exército Brasileiro, eles foram presos. Tá? Alguns dizem que foram presos e açoitados, mas tudo bem. Então, dois incidentes fizeram com que o Brasil rompesse laços diplomáticos com a Inglaterra. Primeiro, o roubo da carga e o naufrágio do navio. Tá? Segundo, tá, a prisão dos marinheiros ingleses, inclusive alguns oficiais no Rio de Janeiro, que estavam promovendo desordem, algazarra no centro do Rio de Janeiro. Tá? Então, essas duas situações levou o Brasil a romper laços com a Inglaterra. Mas por que romper laços? Primeira situação, tá? Em relação ao naufrágio do navio, tá? A Inglaterra exigiu indenização. A Inglaterra exigiu que fossem indenizados, que o Brasil indenizasse a Inglaterra pela perda da carga e pelo navio naufragado. Primeira situação, tá? Segunda situação, pela prisão dos marinheiros ingleses, a Inglaterra exige um pedido de desculpas formais do imperador, onde já se viu, o Dom Pedro não se curvava a ninguém, nesse exato momento ele tem que pedir desculpas formais à Inglaterra. Então acontece o seguinte, tá? O imperador falou que não iria pagar indenização e o imperador também não iria pedir desculpas formais nenhumas à rainha. Nesse meio termo, tá, o embaixador inglês do Brasil, William Christie, aprisiona 5 navios brasileiros no Porto do Rio de Janeiro a título de indenização. Então, é o seguinte, você não vai pagar os danos com o roubo da carga, você não vai pagar os danos pelo naufrágio do navio, eu estou aprisionando 5 navios seus. Esses 5 navios seus vão servir de indenização para compensar as perdas que nós tivemos em relação à carga. Tá? Brasil paga a indenização para não perder as suas embarcações. O Brasil paga a indenização, tá? Cerca de aproximadamente 2 milhões de libras esterlinas, tá? O Brasil paga a indenização, mas
exige desculpas formais da Inglaterra por invadir o porto do Rio de Janeiro. Ou seja, ao invés de ele pedir desculpas para a Inglaterra, ele exigiu um pedido de desculpas formais da coroa inglesa para poder estabelecer a amizade novamente. A coroa inglesa não queria pedir desculpas formais, porque ainda tinha na cabeça aqueles tratados de 1810, Tratado de Abertura dos Portos, de livre comércio com o Brasil. Tá? Ao mesmo tempo, ficou esse impasse, que gerou esse problema. O Brasil expulsa o William Christie do nosso território, vai para a Inglaterra. E da Inglaterra, todos os representantes, todos os diplomatas e embaixadores do Brasil foram também expulsos, foram obrigados a deixar a Inglaterra. Então, há um momento de instabilidade política, um momento de instabilidade entre Brasil e Inglaterra. Só que houve uma intervenção legal a respeito da estrutura política. No caso, o rei Leopoldo I da Bélgica, favorável ao pedido de desculpas formais da Inglaterra ao Brasil. Ou seja, o arbítrio internacional do rei Leopoldo I da Bélgica entre Brasil e Inglaterra se deu favorável ao Brasil. A Inglaterra teve que mandar uma carta com um pedido formal de desculpas para o Brasil, para reatar laços políticos, para reatar laços econômicos com o Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil rompeu relações diplomáticas, a Inglaterra desculpa-se oficialmente. Só que aí tem um detalhe. O porquê a Inglaterra pediu desculpas formais? O Leopoldo I orientou a sua sobrinha Vitória, Rainha Vitória, a pedir desculpas formais ao Brasil, porque estava eclodindo, aqui na Bacia Platina, um conflito armado, que era a Guerra do Paraguai. Por que ele pediu para ela pedir desculpas ao Brasil em relação à Guerra do Paraguai? Porque em relação à Guerra do Paraguai, a Inglaterra serviria de base de apoio econômico e principalmente militar para o Brasil, com o financiamento da guerra. Então, o Leopoldo viu a chance da Inglaterra lucrar com a Guerra do Paraguai, principalmente no comércio da erva mate. Então, para evitar que o Brasil continuasse com laços rompidos com a Inglaterra, ele pede que a Inglaterra peça desculpas formais ao Brasil. Pedindo desculpas formais do Brasil, voltam a reatar laços e a realidade política volta a ser o que era antes dentro da estrutura do Brasil. Uau, cansei. Toma uma água aí, levanta, dá 3 pulinhos, que a gente precisa continuar rapidinho. A gente só vai falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai, aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Um pouquinho bem rápido a respeito da Guerra do Paraguai, para a gente poder encerrar. Mas levanta, dá um pulinho, estica o corpo, é cansativo, também estou sentindo que está cansativo, aqui na minha cadeira já está ficando desconfortável, então procura aí a melhor posição para você sentar. Toma uma água, joga uma água no rosto. Bom, enquanto tínhamos os conflitos externos entre Brasil, Argentina e Uruguai, o Paraguai estava só observando o que iria acontecer. Em 1864, o Brasil volta a fazer uma nova intervenção na região do Uruguai. Devido a essa intervenção do Brasil no Uruguai, o Paraguai decide tomar as dores do Uruguai. O Paraguai, em dezembro de 1864, se lança na ofensiva. O Paraguai, então, vai invadir as regiões do São Borja e Uruguaiana, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, vai invadir as províncias de Corrientes, Entre Rios, na Argentina, e depois vai invadir o Mato Grosso, na tentativa de desviar a atenção da guerra. Então, a ideia foi assim: a Guerra do Paraguai ocorreu em 5 anos, praticamente. 1865, começou em dezembro de 64, mas a gente fala que as ações começaram realmente
em 1865 até 1870. Dentro desse período, nós tivemos muitas mortes, muitas vítimas, muitas perdas para os quatro países envolvidos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, ao mesmo tempo, por pressão da Inglaterra, aí vem a questão do reatar laços com o Brasil, com a pressão da Inglaterra, o Brasil torna-se assim totalitário dentro da guerra. O Brasil torna-se o maior país combatente na Guerra do Paraguai, em número de soldados, em táticas, em estratégias e tudo mais. Para você ter uma ideia, até 1867, a Guerra do Paraguai não fora comandada pelo Brasil, fora comandada pelo Uruguai. Tá? Foi em 1865, maio de 1865, formamos a Tríplice Aliança: Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Então, foram três países que fizeram aliança por pressão da Inglaterra para combater o Paraguai. Então, a Argentina, o Brasil e o Uruguai contra o Paraguai. E o Paraguai ele entra nessa guerra justamente para alcançar a livre navegação na Bacia Platina. Ele queria um acesso livre ao mar. Então, a Guerra do Paraguai, considerado o maior conflito da América Latina, tá? O Paraguai era assim, servia de um exemplo para os outros países. Então, um mau exemplo chamado pela Inglaterra, o Paraguai, na verdade, era um mau exemplo para outros países como o Brasil, Argentina e Uruguai. Por que um mau exemplo? Todos os países da América do Sul, a maior parte dos países da América do Sul tinha um laço de dependência econômica com a Inglaterra. Tinha um tratado econômico, tinha um tratado político, tinha um tratado a respeito em relação à Inglaterra. Para salientar isso, o Paraguai era o único país da América do Sul, tá? Principalmente da região platina, que não possuía dívida externa. A dívida era praticamente zero, nula. Não havia analfabetismo no Paraguai, a miséria ou escravidão. Na verdade, existiam condições assim, pobres. Existiam pobres, não existiam aqueles pobres mendicantes, não existiam aqueles pobres marginalizados ao extremo, tá? Indústrias, por favor, essas indústrias são as indústrias manufatureiras e não as indústrias mecanizadas como a Inglaterra tinha. Então, você vai ouvir em algum lugar que a industrialização paraguaia ameaçava os interesses da Inglaterra. A gente coloca um parêntese aí e coloca assim, afirmação falsa, porque a indústria paraguaia era a indústria manufatureira, a indústria artesanal ainda, mas tinha uma forte indústria. Tá? E a indústria da Inglaterra era a indústria maquinofatureira, máquinas, tá? Grandes produções, grandes conglomerados. O Paraguai ainda não tinha essa possibilidade. Então, muita gente costuma falar que a indústria paraguaia ameaçava a indústria inglesa. Ok? Então, não. E o Paraguai era recortado de estradas de ferros, tinham universidades e o telégrafo. Para você ter uma ideia, no antigo Mato Grosso, hoje o Mato Grosso do Sul, o telégrafo chega lá por volta de 1915. Aqui estamos falando de 1865, 1870. O Paraguai já possuía um sistema telegráfico desenvolvido e um exército organizado. Já existia um exército organizado, um exército aparelhado. Só que o erro foi combater contra a Argentina, Uruguai e Brasil. Aí as tropas do exército vão mais que triplicar em relação ao número que o Paraguai tinha. Então, nós temos assim, tá? Então, e era governado ditatorialmente por Solano Lopes, tá? Francisco Solano Lopes era o ditador paraguaio. Tá? Um dos principais responsáveis pela organização política, econômica e militar do Paraguai. Aqui na imagem ao lado, à direita, a gente mostra como os paraguaios viam e idolatravam, tá, o seu líder militar. Aqui nós temos uma imagem de Francisco Solano Lopes, o ditador, como vitorioso no início da guerra. E, de fato, no início da guerra, o Paraguai obteve diversas conquistas. Traduzindo ainda mais, tá?
A ideia está aqui. O mapa da Guerra do Paraguai. Primeira situação, tá? O Paraguai, essa área toda aqui, e a principal província, ou a capital, era Assunção, tá? Daqui, Solano Lopes queria Solano Lopes queria instituir o governo, comandou o processo de invasão do território, chegando no Rio da Prata. Aqui, a ideia era conquistar a região toda para ter a livre navegação. E de Assunção, ele parte para São Borja e Uruguaiana, e invade a província de Corrientes, e depois a província de Entre Rios. Ou seja, ele invade o Rio Grande do Sul na tentativa de conquistar a navegação no Rio Uruguai e chegar até a província cisplatina, tá? Chegar até a questão do Rio da Prata. E, ao mesmo tempo, ele busca invadir o sul do antigo Mato Grosso. Ele vai invadir Dourados, Bela Vista, vai chegar Coimbra, Corumbá, Miranda, Niuaque, vai chegar até a região de Coxim. Tá? Até a região de Coxim. Então, toda essa área foi invadida por Solano Lopes. No início da guerra, em 1864 até 1865, ele conquista diversas regiões. Só que o governo brasileiro tratou de enviar tropas rapidamente no Rio Grande do Sul. Tropas do Rio de Janeiro, tropas da Bahia foram mobilizadas lá para o Rio Grande do Sul. E aí o Solano Lopes, quando as tropas invadem o Rio Grande do Sul, Solano Lopes tenta invadir o sul do Mato Grosso, porque as tropas deveriam ser mobilizadas agora também para o Mato Grosso. Tá? Então, aqui, invadir o sul do Mato Grosso foi uma tentativa de desviar a atenção das tropas do Rio Grande do Sul, tá? Invadir a região, porque a região tinha muitos armamentos e não tinha um efetivo profissional para defender, então invadiu Dourados, conquistou facilmente Dourados. Quem defendia Dourados era Antônio João, invadiu Bela Vista e conquistou facilmente o Forte Bela Vista. Invadiu o Forte Coimbra e invadiu Corumbá. Em Corumbá, era assim, eles festejavam lá em Assunção, festejavam em noites e noites a tomada de Corumbá. Só que Corumbá, quando foi tomada, não tinha um grupo de militares muito grande para poder estabelecer a conquista e a tomada de Corumbá. Então, diz assim, causas, Paraguai não tem saída para o mar, olha aqui, Paraguai é um país essencialmente continental, Paraguai e a Bolívia não possuem acesso ao mar, então são países estritamente continentais, então o Paraguai, tá, e a Bolívia não têm acesso ao mar. Para ter acesso ao mar, o Solano Lopes deveria invadir essas áreas que nós falamos, de pegar, descer no Rio Paraguai, daqui pegar o Rio Paraná, do Rio Paraná descer até o Rio da Prata, ou invadir, tá? Pegar o Rio Paraguai, invadir o São Borja Uruguaiana para conquistar o Rio Uruguai e de lá descer e conquistar o acesso ao mar. Então, para o Paraguai, interessava o acesso ao mar. Então, vai anexar o Brasil, São Borja e Uruguaiana, e as terras da Argentina, tá? Corrientes e Entre Rios, duas províncias. E o Paraguai, como nós falamos assim, era considerado um mau exemplo à oposição inglesa no projeto Paraguai, ou seja, era um mau exemplo porque não devia ninguém, tá? Tinha uma estrutura independente, governado ditatorialmente, estradas de ferros, indústrias desenvolvidas, universidades, telégrafos, tinha tudo. Essencialmente, tudo para um país independente, para um país de primeiro mundo. Mas ainda não tínhamos, assim, um grande desenvolvimento econômico do Paraguai, certo? Então, relações diplomáticas com o Brasil, represália à invasão do Uruguai. Então, o estopim da Guerra do Paraguai foi a invasão do Brasil no Uruguai em 1864. Então, em 1864, Solano Lopes toma um navio brasileiro que estava aqui, tá, em Assunção, toma um navio brasileiro. Esse navio brasileiro iria para o Mato Grosso, até Cuiabá, ia chegar até Cuiabá, ia levar o presidente da província do Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, e nunca chegou a Cuiabá. Então, considera-se que ele morreu em Assunção, preso em relação à Guerra do Paraguai. E a invasão paraguaia no Mato Grosso, tá? No antigo Mato Grosso, tá? Que hoje nós falamos Mato Grosso do Sul. Nossa área foi invadida pelos paraguaios,
tá? E a Argentina, em 1865, um projeto de envolvimento na Argentina. Aqui, você pode perceber claramente nos mapas, Itororó, Havaí, Lomas Valentinas, Tuiuti, Riachuelo e Curupaiti. Essas foram as principais batalhas da Guerra do Paraguai. A guerra terminou com a batalha chamada Batalha de Cerro Corá, tá? Onde Solano Lopes foge de Assunção e foge sempre em direção ao norte, vai chegar até Cerro Corá. Lá em Cerro Corá, o exército brasileiro encontra, eles estavam celebrando o casamento de um dos seus tenentes, então lá em Cerro Corá, o exército brasileiro alcança as tropas paraguaias e ele tenta fugir. Ao tentar fugir, ele é morto por um cabo brasileiro e acaba se rendendo. Tá? Aí vem uma célebre imagem de que Solano Lopes faz a expressão de comer a bandeira. Então, ele é ferido 2 vezes, tá? Ele cai em um riacho e ele, de joelhos, ele pega a bandeira e profere a seguinte fala: morro com minha pátria, ou seja, morro com a minha pátria. Então, ele faz a expressão de comer a bandeira. Sei que morro, mas morro com minha pátria. E isso mostra claramente um episódio da Guerra do Paraguai, episódio da chamada Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Números, tá? A Tríplice Aliança foi formada em maio de 1865 para combater o Paraguai. Tá? A Tríplice Aliança formada pelo Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Dentro dessa ideia, quem comandava as tropas da Guerra do Paraguai até 1867 foi o Uruguai. O Uruguai comandou as tropas da guerra até 1867. A partir de 1867, o comando passa para as tropas brasileiras, tá? E vai ser comandante da Guerra do Paraguai o chamado Duque de Caxias, ou Luiz Alves de Lima e Silva, que nós vimos a participação dele lá na Balaiada e também na Farroupilha. Então, foi um grande nome do Corpo do Exército Brasileiro, certo? E ainda, nós temos o desenvolvimento das tropas. Só para você ver, tá? Só para você ver uma condição das tropas na Guerra do Paraguai. É a população, tá? Do seu lado esquerdo tem o total da população de cada país, do lado direito tem o total de soldados de cada país. Então, nós temos assim, tá? População do Brasil, durante a Guerra do Paraguai, 10 milhões. Hoje nós somos 210 milhões. Então, população do Brasil na época, 10 milhões. Corpo de soldados, nós tínhamos 18 mil soldados no início da guerra, 18 mil soldados no início da Guerra do Paraguai. Tá? A Argentina tinha 1,5 milhão de habitantes, com 8 mil soldados na Guerra do Paraguai. O Uruguai, na época, possuía 300 mil habitantes e um corpo de soldados de 1.000 soldados. Então, somando, vão dar 27 mil soldados da Tríplice Aliança. E então nós leva-nos a crer que o Paraguai possuía mais do que o dobro de soldados do que a Tríplice Aliança. E isso possibilita a ideia de que o Paraguai então tinha todas as condições para poder vencer a guerra. Isso salvo exceções, porque o Brasil mais do que triplicou, tá, o seu exército. Como o Brasil mais do que triplicou? O Brasil publicou o decreto da chamada Lei dos Voluntários da Pátria. Quem eram os voluntários da pátria? Eram todos aqueles que eram convocados pelo Exército Brasileiro. Por exemplo, se um nobre fosse convocado para lutar na Guerra do Paraguai e ele não pudesse ir, ele indicava ou ele cedia, tá? Ele cedia um certo número de escravos, tá? De escravos, índios participaram na Guerra do Paraguai. Se você saísse para beber e fosse encontrado cambaleando na rua, era perigoso você levar uma paulada na cabeça e acordar em direção à Guerra do Paraguai. Esse era o corpo dos voluntários da pátria.
Tanto é que lá no Paraguai chamavam o nosso exército de macacos, pelo grande número de índios, negros e mulatos que compunham o exército brasileiro. E isso permitiu, tá, um grande crescimento do exército brasileiro e também as táticas e as experiências que nós temos dos nossos comandantes a respeito das guerras de fronteira. Então, o Duque de Caxias que combateu a Balaiada e o Duque de Caxias que combateu também na região da Farroupilha. Então, isso pressupõe necessariamente que nós tínhamos uma experiência de guerra, uma experiência militar. Tá? A Inglaterra ficou sempre na retaguarda. Então, conforme nós falamos, reatou laços econômicos com o Brasil, porque estava sempre na retaguarda, sempre com empréstimos, com financiamentos e tudo mais. Consequências da guerra. O Paraguai teve 600 mil mortos, 99% do homem ficou com dívidas e assustadoras e também perdas territoriais. Para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma ideia na Guerra do Paraguai. Falamos que o Paraguai tinha em torno de 600 mil habitantes antes da guerra, tá? Vamos rever, tá? Aliás, o Paraguai tinha 800 mil habitantes antes da guerra. O Paraguai tinha 800 mil habitantes, então estão aqui, população do Paraguai antes da guerra, 800 mil habitantes. População morta durante a guerra, 606 mil. 75% da população paraguaia foi morta. E isso, traduzindo que nós temos do lado do Paraguai também uma situação bastante interessante a respeito do exército paraguaio. Nós temos o chamado o corpo infantil, tá? Ou seja, grupo de crianças que combateram na Guerra do Paraguai. Crianças a partir de 8 anos, até 15 anos de idade, como soldados paraguaios. Elas fizeram parte do corpo do exército paraguaio. Então, das tropas, 600 mil pessoas, 75% da população paraguaia foi exterminada. A população pós-guerra, restou pós a Guerra do Paraguai 194 mil habitantes. Desses 194 mil habitantes, nós temos necessariamente uma perda significativa para o Paraguai. E não para ainda aí, ainda não para aí. Homens sobreviventes, desses 194 mil, apenas 14 mil eram homens que sobreviveram à Guerra do Paraguai. Tá? 180 mil mulheres. Então, dos 194 mil, 14 mil homens, ou seja, de 1% sobreviveram, tá? 180 mil mulheres, cerca de 22% das mulheres sobreviveram. Tá? Ou seja, homens sobreviventes menores de 10 anos, crianças com menos de 10 anos, 9.800, tá? Era cerca de 1% do total. Tá? Homens sobreviventes até 20 anos, 2.100. Homens sobreviventes com mais de 20 anos, também 2.100. Lembrando que a Guerra do Paraguai marcou assim, um massacre em relação à população paraguaia. Só que a guerra foi iniciada pelo Paraguai. Então, muita gente coloca como sendo um genocídio. Tá? Outros falam que foi uma derrota profunda do Paraguai, simplesmente por isso. E outros ainda falam que a possibilidade de sobrevivência do Paraguai era mínima. Tá? Então, nós tivemos dentro do Exército o corpo de crianças, o corpo de mulheres e o corpo de velhos, ou seja, velhos, crianças e mulheres participaram da Guerra do Paraguai como combatentes da Guerra do Paraguai, certo? Mediante isso tudo, tá? Nós temos assim, só para a gente poder encerrar e para a gente poder finalizar de vez. Então, diz assim, tá? O Brasil ficou num profundo endividamento, tá? Houve o processo de fortalecimento político do Exército. Quando eles retornam da Guerra do Paraguai, os militares eles passam a exigir direitos políticos a respeito da estrutura política do Brasil, porque eles não possuíam direitos, eles não tinham participação política. Então, a partir de agora, eles começam a exigir a participação política dentro do corpo político do Brasil, tá? Começa a crise do escravismo e a crise do Império. A Inglaterra afirma-se sobre os interesses econômicos na região e a dívida salta de 18 milhões antes da guerra para aproximadamente
45 milhões de libras esterlinas que o Brasil devia para a Inglaterra. Um rombo praticamente na nossa economia, um rombo praticamente na nossa estrutura política. Tá? Aí nós fechamos a primeira parte. Tá? A nossa próxima aula, nós vamos analisar a estrutura da economia. Tá? A economia dentro do Brasil, a estrutura principal a respeito do café, principalmente a respeito do café. Tá? Nós vamos analisar principalmente a estrutura a respeito do café. Tá? Fora isso, deixo bem claro que vocês têm que fazer a atividade que foi proposta lá no Google Classroom, tá? Na pasta de História, tem uma atividade para vocês desenvolverem, tá ok? No mais, eu encerro por aqui. Um beijo para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Abra o microfone e faça a pergunta. Nenhuma pergunta? Então, eu declaro encerrada a aula aqui. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa e até o nosso próximo encontro, tá ok? Um beijo, beijo, Falou, beijo. professor. Até mais. Valeu. Tchau, Ronei. Obrigado. Tchau. Bom almoço.